Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam todos aí muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast feita com Spreaker Podcast. É totalmente gratuito até uma certa quantia, depois você tem que ir para a versão Pro, né? E uma peculiaridade do Spreaker é que você tem a opção de, ao compartilhar e fazer vídeos ao vivo, podcasts ao vivo, você compartilha ao vivo no YouTube e o formato sai em podcast para o YouTube. Eles mesmos fazem a conversão no próprio aplicativo. Olha que interessante. Estou gostando muito, há muito tempo estou usando. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, deixa eu mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te chama de montão. Hoje, dia 30 de novembro de 2022, no meu relógio são 21 horas e 4 minutos em ponto. Eu falo em direto da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, que é o interior do estado de São Paulo. Meu amigo, minha amiga, na podcast de hoje eu queria falar sobre um criminoso, um mafioso, né? Que é considerado por muitos, né? O maior mafioso da história da América, dos Estados Unidos, Al Capone. Mas por que eu quero mencionar sobre Al Capone? Né? A polícia nos Estados Unidos, né? Queria prender, mas nunca conseguia prender Al Capone. Ele sempre conseguia escapar, né? E adivinhem como que eles conseguiram pegar o Al Capone? Através da sonegação de impostos. Aqui em Americana é muito interessante isso, por quê? Porque a história aqui de Americana, que nós estamos aqui na região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo, né? Nós estamos ao vivo, tá bom? Se você gostar do vídeo da podcast, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike, é tudo do seu nome. E muitas pessoas imigrantes, né? Americanos vieram para a Americana, para o Brasil, né? E fugindo da lei seca dos Estados Unidos. Olha só que louco, né? E aqui tem um bairro em Americana que chama Matiense. Eu moro aqui perto do Matiense, né? Aqui tem o Jardim Recanto, eu não moro, o Jardim do Lírios, e depois, né, o Matiense. E o Matiense era uma fazenda onde esses americanos moravam. Depois de muito tempo ela tornou-se um bairro, né? Um bairro bem antigo aqui em Americana. Então, veja só, meus amigos, uma coisa que parece que não tem nada a ver com uma coisa leva a história de um bairro a ter ligação com aquela pessoa lá dos Estados Unidos. Olha só que louco. E as igrejas também, metodistas, né, presbiterianas, também chegaram ao Brasil, chegaram à Americana. O adventista também, o adventismo também chegou, né, a igreja batista, enfim, trazidos pelos imigrantes americanos, né, enfim. Mas por que eu quero falar sobre a história de Al Capone? Durante a lei seca nos Estados Unidos, Al Capone dominou o crime em Chicago e se tornou o inimigo número 1 das autoridades. Al Capone foi um dos principais gangsters da história dos Estados Unidos. Estou lendo aqui para vocês. Durante as décadas de 1920, ele foi um dos maiores responsáveis por liderar um grupo de contrabando de bebidas durante a lei seca estabelecida no país. Líder do crime organizado de Chicago, ele chegou a acumular uma fortuna estimada em 100 milhões com apenas 28 anos de idade. Além de controlar o contrabando de álcool, também comandava serviços de jogos e prostituição. Apesar de diretamente ligado a uma série de crimes, Al Capone acabou sendo preso por sonegação de impostos em 1931. Alphonse Gabriel Capone nasceu em 17 de janeiro de 1889, no Brooklyn, Nova York. Ítalo-americano, ele era filho dos imigrantes Gabriel Capone, barbeiro, e de Teresa Raiola, costureira, vindos da província de Salerno. Além de Al, a família teve outros 6 filhos: Alvatore, apelido de Frank, Rafael, Ralph Boltos, e Vicence, Rose e Mafalda. Quando tinha 14 anos, Al Capone foi expulso da escola após agredir uma professora. Na mesma época, ele passou a integrar 2 grupos de delinquentes juvenis, Brooklyn
Rippers e Forley 12 Jr. Foi assim então que acabou trabalhando para o gangster Frank Yalo. Foi também durante a adolescência que Al Capone ganhou um dos seus principais apelidos, na época em que trabalhava no bar, Harvard Win. Acabou sofrendo 3 cortes de faca no rosto. Ainda que tenha sobrevivido, ficou com uma cicatriz marcante. Dessa maneira passou a ser conhecido como Scarface, do inglês rosto de cicatriz. Tem um filme com esse nome aí, é muito bacana mesmo. Al Capone casou-se no dia 30 de dezembro de 1918 com May Josephine Coughlin, descendente de irlandeses. No mesmo ano, pouco antes do casamento, a mulher deu à luz a um menino. A carreira criminosa, de Al Capone matou pessoas, lei seca, bebidas alcoólicas, contrabando, prostituição, jogatina, tudo que você possa imaginar, ele fazia. E ele nunca conseguia ser preso. Mas também Al Capone, a gente fez um preâmbulo aqui, resumido da sua trajetória. Ele começou a subornar autoridades. Compreende a questão? Ele era difícil ser pego. E ele foi pego como? Através do, vamos dizer aqui no Brasil, do CPF. Tá certo? Você aqui no Brasil, se você faz uma movimentação financeira mais de 10 mil reais, a Receita Federal é acionada. Tá certo? Se você andar com 10 mil reais ou mais em espécie, a mesma coisa acontece. Você tem que provar de onde que vem aquele dinheiro. Então, qualquer pessoa do Brasil, todo mundo é igual perante a lei. Nós observamos que tem certas pessoas que parecem que são intocáveis, mas elas não são intocáveis. Veja o caso de Al Capone. Essas pessoas são muito fáceis de pegar essas pessoas. É só rastrear as transações pelo CPF, fazer as ligações, mas tem pessoas que são protegidas aí, Sabemos quais, dessas questões aí. Então, veja, senhoras e senhores, aqui que acompanham meu trabalho. No Brasil, se você pesquisar a capivara do CPF ali, através da Receita Federal, muita coisa pode acontecer. Então, acredito que sem a conivência de certos setores, de certas instituições, nada consegue ser feito. É através da conveniência, do suborno e vamos dizer assim, do suborno e da corrupção que tudo isso acontece. Não é fácil, o Brasil não é para amadores, Enfim, ainda tenho esperança no Brasil, Continuamos firmes aí, Não é fácil, mas cabeça erguida que uma hora dá certo. É isso aí, vamos que vamos. Boa noite a todos, até mais. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.